Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Cana aqui com vocês novamente, né? Lesões na coluna. Pode treinar, não pode mais treinar, acabou a vida, morreu, paraplegia, já era, acabou. E agora? Dá, não dá? Como é que a gente faz? Então, antes da gente iniciar esse vídeo, né, pedir para vocês aí darem um apoio para nós. É um trabalho em conjunto com a PhysioWork, né, que é uma empresa que presta muitos cursos aí, dentro da área de saúde. Eu, como profissional de educação física, trabalho junto com eles, atuo numa outra parte muito profissional que eles exercem. É uma plataforma muito boa, muito responsável, com conteúdo de bastante credibilidade, muito cuidado para fazer isso, né? Então curtam lá o Instagram deles, PhysioWork, tanto se inscrevam no canal no YouTube, o meu também, no Diário da Força, me sigam lá, @educran. É muito importante que vocês tenham esse relacionamento conosco para que a gente dê continuidade na produção desses vídeos, para que vocês tão junto conosco continuem crescendo e a gente possa almejar um futuro melhor para a área da saúde de uma forma geral, tá, pessoal? Então, vamos lá? Vamos dar início? Pessoal, uma das questões que mais me aparecem na academia, no meu centro de treinamento, ou até de uma forma geral, são as lesões de coluna. As lombalgias, que são muito comuns, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% das pessoas aí têm algum tipo de lombalgia, né? Então é algo muito comum, a galera ou fica muito tempo sentada trabalhando, não faz nada, as forças que incidem cineticamente para que a gente tenha que movimentar o nosso corpo, né? O peso do tórax, as pessoas, quanto mais pesadas as pessoas vão ficando, a gente tem um índice de obesidade aumentando cada vez mais de forma abrupta, e esse peso do tórax com relação à articulação do quadril, principalmente sentada, né, tem uma força muito gravitacional muito grande, e a pressão naquela região lombosacra é muito grande, então a incidência de lombalgia não tem como ser menor, né, é impossível. Se a gente for associar fatores, é impossível. Então eu não sou um cara muito bom de desenho, então também não escrevo muito bem, mas consigo me pronunciar melhor, né? Então a gente tem 4 curvaturas fisiológicas na nossa coluna, né? Cada uma delas compõe um número específico de vértebras, tá? Que são separadas por discos vertebrais e articulações interapofisárias que fazem essa conexão entre elas. E no forame medular passa a nossa linda e bela medula, né? E entre a articulação atlantoaxial e ali na última parte dos corpos das vértebras cervicais, a gente tem aqueles plexos pares cranianos que passam pelos forames transversos. Depois disso, né, os corpos de vértebras eles vão ficando maiores e mais densos para suportar, né, a sobrecarga do corpo, né, mais embaixo, maior sobrecarga. As vértebras cervicais são menorzinhas, mais frágeis, e elas vão tomando mais corpo quando vão chegando perto da articulação lombosacra e sacrocoxigeana, tá? Lordose cervical, 7 vértebras. Cifose torácica, 12 vértebras. Lordose lombar, 5 vértebras. E cifose sacrocoxigeana, que aí tem mais 8 a 9 vértebras. 5 do sacro e 3 a 4 do cóccix. Lembrando que essas curvaturas, quando elas não são... Isso aqui são curvaturas fisiológicas, tá? Fisiológicas. Ou seja, são aquelas que a gente tem. Depois, a gente tem nessas curvaturas determinadas patologias, que é o que eu vou entrando e vou desmembrando para vocês. Então, por exemplo, a gente pode ter nessas curvaturas retificações. Então, a retificação da lordose cervical, retificação ou acentuação da cifose torácica, lordose, enfim, a gente pode ter nessas articulações. E aí, quando a gente usa o termo retificação ou acentuação de uma determinada curvatura fisiológica, ela já não é mais fisiológica, ela é patológica. Tá? É muito importante que a gente faça isso, porque diversas vezes eu vi em diagnóstico de outros profissionais, ele tem uma lordose cervical. Tem que me fuder, né? Óbvio que ele tem uma lordose cervical, uma curvatura fisiológica, porra. Ele tem uma hiperlordose cervical. Ou ele tem uma retificação da coluna cervical. Beleza. Aí a gente está falando de patologias nas curvaturas fisiológicas normais.
Ah, ele tem uma anteversão de quadril acentuada. Beleza. Ah, ele tem uma lordose lombar. Sim, eu também, tu também. Porra, então, quando a gente fala nessas lesões específicas, elas não passam mais a ser fisiológicas, mas sim patológicas. Então, quando a gente for ver um diagnóstico assim, até um próprio aluno às vezes, eu tenho cifose torácica, eu tenho cifose. Claro, todo mundo tem, né? Então, pegar o diagnóstico da lesão específica para a gente, inclusive, depois, na prescrição do treinamento, passar os exercícios adequados, né, para que essa pessoa minimize, né, esse tipo de lesão. Uma cifose, por exemplo, ou uma cifose, uma lordose muito acentuada, junto com escoliose, elas têm um ângulo de Kolbe, e um ângulo de Kolbe é um ângulo que determina o grau de acentuação dessas curvaturas, tá? Quando elas são principalmente patológicas. Aliás, quando elas são patológicas. Então, escoliose, a gente tem C longa, a gente tem S, a gente tem um S mais longo, e essas curvaturas fisiológicas, essas escolioses patológicas, elas nos trazem dois tipos de situação. Elas podem ser funcionais, né, ou são que são patologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo com atividades inapropriadas. Um estudante que carrega a mochila sempre do lado direito adquire uma escoliose em C para a direita. Uma pessoa uma menina pequena que desenvolveu muito seio, ombro protuso e desenvolve uma gibosidade, uma cifose torácica bem acentuada, né? Então, quando ele é funcional, quando esses desvios posturais eles são funcionais, a sua maioria é passiva de correção. Quando é estrutural, eu vou botar aqui para vocês, ó, funcional, estrutural. Quando ele é funcional, ele é passível de correção. Quando ele é estrutural, ele até é passível de correção, mas é bem mais difícil. Bem mais difícil. Por quê? Porque já nasceu geneticamente com aquele desvio postural. E aí já ocorreram várias adaptações morfofisiológicas e mecânicas para que aquele indivíduo tomasse uma posição para que ele conseguisse se movimentar. Num dos vídeos anteriores eu falei para vocês, e alguns deles eu até sempre falo, o corpo humano ele é uma máquina perfeita. Se vocês nascem com alguma patologia ou não, não interessa. Ele vai dar um jeito de sobreviver e ele vai dar um jeito de se adaptar. É por isso que a gente está vivo até hoje. O corpo humano ele se adapta de uma forma muito perfeita a tudo. Então, é funcional, vai se adaptar. É patológico, vai se adaptar. Só que quando é estrutural, vai se adaptar. Só que quando é estrutural, a gente tem fatores genéticos também. A gente tem fatores genéticos também, que aí fogem um pouco do nosso alcance técnico, né? Porque, infelizmente, aquilo não foi adquirido, nasceu com aquilo, né? Então é um pouco mais complicado. Às vezes tem que fazer uma cirurgia de coluna, com correção, inserção de colete, enfim, artrodese, e vários procedimentos que são bem invasivos, assim, para que se possa ter um mínimo de qualidade de vida e realização das suas atividades da vida diária. Que esse é o propósito principal sempre, né? A gente desenvolver esse trabalho para trazer qualidade de vida para as pessoas, e se por um acaso for um atleta, a gente conseguir trazer longevidade esportiva para esse atleta. Então, depois das escolioses, a gente tem as rotações elas são anteriores ou posteriores, né? Se ela é uma rotação anterior à direita, ela está posterior à esquerda. Tem uma série de outros fatores que a gente consegue avaliar essas rotações, como por exemplo o triângulo de Tales. Quando a gente está com o triângulo de Tales mais aberto no lado de cá e mais caído para o lado de cá, provavelmente a gente tem uma escoliose em C. Por quê? Porque quando a gente inclina o corpo para a esquerda, à direita de vocês no vídeo, né, ele abre um pouco o braço, o triângulo de Tales está entre o epicôndilo medial e a crista ilíaca. Então ele abre um pouco para cá e vem um pouco para cá. Então o braço fica mais junto do outro e a gente consegue perceber que existe um C. Né? O triângulo de Tales está aqui, ó, com o braço parado, e a gente tem um vãozinho aqui. Ó. Quando ele está equilibrado, sucesso. Quando ele está desequilibrado, ó, abre mais e fecha, a gente percebe que nesse triângulo de Tales a gente tem uma diferença. E a gente pode estar acusando aqui uma escoliose. Assim como, por exemplo, digamos que está tudo perfeito aqui, mas eu tenho uma mão rotada,
né? Ela está pronando, lembram, né? Supinação, súplica, pronação, pronado, para lembrar, pronado, nadar, súplica, supinação. Então, quando a gente está paradinho e uma mão está mais pronada e um ombro um pouquinho mais para frente. Probabilidade de a gente ter uma escápula ao lado, uma protusão do ombro devido a isso, por um peitoral encurtado e a mão rotada é grande. Quem, por exemplo, tem isso? Eu. Mas sabe por quê? Por causa do levantamento de terra. A minha pegada é mista e a minha mão direita ela fica na posição em pronação. Mas isso não me acarreta outros desvios posturais, porque como eu tenho feito e faço outros trabalhos de recuperação desse desvio postural, ele acaba não me limitando e ele acaba não me trazendo nenhum desconforto em nenhuma outra articulação, tá? Descopatias de rotação, a gente pode, quando eu falo rotação, eu não estou falando só da coluna como um todo, principalmente tóraco-lombar, mas a gente tem as rotações da cabeça também, né? De repente a gente tem um escaleno anterior, um levantador de escápula, um homoióide mais forte, que rota e flexiona um pouco a cervical. Então isso depende muito da pessoa que vocês vão encontrar na frente de vocês. É muito fácil a gente encontrar pessoas com a cervical mais retificada ou mais protusa por conta da digitação. Né? Passa o tempo todo assim, ó, digitando, aí um para frente, produz, cabeça, e vira uma codorna. Aí vem nos encher o saco, eu tô com dor de cabeça, não sei por que eu tô assim. Né? E aí tu vai, como é que trabalha digitando? Eu já sei, é assim que funciona. Discopatias degenerativas. As discopatias degenerativas, elas são muito importantes a gente saber porque existem graus. Elas vão gerar o abalamento, a protrusão ou a hérnia de disco. Pode ser extrusa ou não extrusa. Dependendo da dor e do grau de lesão, e se ela toca o ventre do saco dural, o saco dural é uma membrana que recobre a coluna, uma membrana que recobre a medula, e ela é muito vascularizada e inervada, e ela é muito suscetível à dor. Né? O toque nela dói bastante. A analgesia ela é muito importante, a musculatura, quando ela sente isso e essa lesão, ela se contrai, por isso que a gente tem aquela dor muito grande quando a gente tem uma hernia de disco ou alguma lesão discal, né, referente a esses grupos musculares que estão sofrendo em torno, né, adjacentes àquela vértebra que está machucada, aquele disco que se machucou. Então as discopatias degenerativas elas já são um processo de desgaste, já vem se degenerando, esses discos eles já estão um pouco menores, os ângulos fibrosos já devem ter algumas fissuras, aí depende do grau. Né? A gente tem esses graus escalonados ali, tanto no abalamento, quanto na protrusão, na extrusão, ou ela está se degenerando e se desidratando e ainda não chegou nesse ponto, mas vai chegar. Então algum movimento mais específico que se faça, algum impacto que se sofra, vai gerar alguma dessas outras lesões no disco vertebral de vocês. Não é incomum, é muito comum, acontece. Então tudo que tem aqui não é pra gente ficar apavorado, ai, discopatia, meu Deus! Cara, não é assim que funciona. Não precisa se assustar. O que vem de gente aqui assustada com esse tipo de lesão, com essas terminologias, é muito grande. Tu lê o nome, morri! Né? Então, calma, tudo se tem trabalho, com todo esse trabalho a gente consegue fazer com quem tem paciência, consistência, regularidade, com certeza, a gente tem 100% de aproveitamento aqui, assim, ó, fantástico. É só ter responsabilidade na hora que for trabalhar. Só voltando nas rotações, a gente também tem as rotações que vão interferir na articulação do quadril e lá na frente podem interferir na articulação do joelho até do tornozelo, tá? As translações também, que vão estar ligadas à coluna vertebral como um todo, né? Que já faz parte do esqueleto axial. É bom a gente saber também que a coluna, a gente tem 3 tipos de articulação. A gente tem uma anfiartrose, que é uma articulação hipomóvel, que é a coluna. A gente tem uma diartrose, né, que é uma articulação de diversos ângulos de movimento. A gente tem a anfidiartrose, que é uma articulação com 2 linhas de movimento. Flexão e extensão, por exemplo, no cotovelo, no plano sagital. Né? Então, a coluna é uma anfiartrose, ela é hipomóvel. Ela tem linhas de movimento, mas ela não tem tanta mobilidade sim, porque ela é um eixo estrutural do nosso esqueleto. Ela carrega, né, o aporte do todo, né, tanto o símbolo superior quanto o símbolo inferior que compõe o esqueleto apendicular, quanto o próprio esqueleto axial, que é a cabeça e o tórax junto dessa coluna. Desnivelamentos de quadril e cintura escapular, que vão estar ligados agora, que foi o que eu comentei para vocês, que é muito importante,
né? Eles podem entrar no eixo de rotações também, né? Além de rotar, eles podem desnivelar, e esse desnivelamento ele pode estar junto e associado às escoliosas. Não vou dizer especificamente que ele vai estar associado a uma escoliose, uma escápula com discinesia. O que é uma discinesia? É uma escápula que não tem um movimento dinâmico se eu me esquecer, me fugiu uma palavra agora bonita para falar para vocês. Ela não tem um movimento, uma trajetória linear, uma mecânica de movimento bonita, né? Própria dela, né? Quando a gente faz uma abdução, ela rota externamente, quando a gente retorna, ela rota internamente, né? Quando a gente faz abdução ou adução em plano horizontal, ela aduz e ela abduz e ela um pouco, enfim, né? A discinesia faz com que esse movimento, essa trajetória de movimento não seja limpa, ela tenha incoerências na sua linha de movimentação. E uma escápula mais depressiva, ou uma escápula mais mais puxada para um trapézio mais forte, né, ou para um levantador de escápula um pouquinho contraturado, pode fazer com que dê a impressão de que a gente tenha um desnivelamento desse símbolo superior, ou dessa cintura escapular, na realidade não é. Assim como a gente pode ter um encurtamento de membro inferior, que pode estar dentro do fator genético, né? Uma perna tem 1 centímetro a menos do que a outra, ou essa lateroversão de quadril, ela pode acontecer simplesmente pelo fato de que a gente por exemplo, tenho uma cadeia posterior da coxa direita mais forte, e meu joelho ele é flexo, né? Eu tenho um genuflexo no joelho direito, o que faz com que eu tenha uma força de apoio podal mais para a direita, porque minha perna direita ela é mais baixa. Então eu tenho um leve desnivelamento do quadril que me ataca do lado esquerdo. E isso tudo como eu falei para vocês, é uma cadeia que vai acontecendo. Mas é um joelho que eu tenho operado também, ele tem 2 cirurgias, ele é um joelho mais fraco, e eu acabei tendo essas limitações ao longo do tempo, cujo qual eu venho trabalhando hoje, com mobilidade, alongamento, enfim, né, e até trabalhos específicos para recuperação da força dessas 2 cadeias, anterior e posterior. Mas é muito comum isso acontecer, então não se assustem com lesões, principalmente quando a gente estiver falando em lesões de coluna, né? Então, tanto o genuflexo quanto o geno recurvado, que é o joelho hiperestendido, eles podem ter alguma movimentação específica no quadril que pode ir para a coluna lá na frente. Então a gente tem que saber esses desvios posturais também, é bom estudar. Lesões ósseas ou nos corpos vertebrais. Muito embora os corpos vertebrais lombosacrais sejam maiores, mais fortes, eles são os que sofrem maior pressão. Então, nódulos de Schmoll, lesões interapofisárias, osteófitos, são muito comuns de aparecerem nesses corpos de vértebras. Essas pequenas fissuras e fraturas, elas são muito comuns mesmo de aparecer. Então não se assustem também. O que a gente tem que fazer é proteger toda aquela região adjacente, aquela muscular, aquela estrutura óssea, aquela região óssea da coluna que está osteovertebral que está sendo acometida. Por exemplo, se for mais baixa, o core tem que ser, na real, o core tem que ser forte sempre. Cara, botem isso na mente de vocês. O core, ele tem que ser forte sempre. Não deixar de trabalhar. O core é o eixo de sustentação do corpo. E a gente é muito relaxado. A gente deixa de trabalhar quando a gente viu, tá todo fodido, arrebentado, não consegue nem cagar direito, fazer força para cagar, parece que vai cair as bolas, parece que vai explodir o cu, aí já era. Sente dor na lombar e não consegue fazer nada. Ou tá com o bucho cheio de merda e começa a doer a lombar porque a compressão do intestino é muito grande. E é normal isso acontecer, cara, não tô brincando. É normal mesmo. Né? Então é tanta dor que as pessoas não conseguem suportar e tem que evacuar para poder aliviar a lombar. Imagina que merda, literalmente, né? Então, lesões ósseas que são muito comuns também, e as estenoses de canal, que vão acontecer muito mais na parte cervical, né? A gente tem os forames transversos, ou determinados canais, os canais medulares, né, onde passa a medula, né, o forame medular, e às vezes eles vão começar a sofrer um pouquinho de estenose, são outras estruturas que vão começar a obstruir aqueles canais. E essas estruturas obstruindo aqueles canais, né, a coluna medula, a coluna vertebral é extremamente sensível, a gente acaba sentindo bastante dor. Aí vem aquela monte de dor que a galera mais passa se medicando do que procurando praticar um exercício físico, achando que o exercício físico vai machucar mais do que a própria ingestão de remédio. A primeira dica que eu dou para vocês quando vocês se depararem com esse tipo de situação: laudo sempre,
Laudo sempre. Ah, eu tenho um problema na coluna. Tá. Fez exame? Não. Já tem algum exame? Não. Como é que tu sabe que tem problema na coluna? Ah, eu tenho dor. Pode ter dor e não ter nada. Fraqueza muscular, falta de atividade física, contraturas. Não significa que eu tenho lesão na coluna. Então, um exame, uma ressonância, um examezinho de coluna, né? Principalmente se é alguém que vem se incomodando bastante com essa estrutura. Não deixem de olhar a imagem também, porque às vezes a pessoa que laudou pode cometer um erro, pode faltar algo no diagnóstico, né? São seres humanos, eu não estou criticando quem lauda raio-x, ressonância, tomografia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes o cara já fez 100 laudos num dia e, o cara tá cansado, né, de ver, pode cometer um erro. Ou não tá no dia bom, tomou uma guampa, sei lá, tá se cagando. Na hora de laudar o teu, tava se cagando. A sua dor aqui, já era. Ô, gordinho, não tem nada. Vai. Entendeu? Enfim, a gente não sabe. Então, procurem ler o laudo, depois façam uma comparação com o exame de imagem, para ter certeza do que vocês estão vendo, ou até se vocês puderem enxergarem algo mais que a pessoa que laudou não viu. Isso, inclusive, é um trabalho multiprofissional que vai entrar em comum acordo. Essas pessoas que fizeram esse laudo, se souberem que vocês viram algo a mais, elas vão ficar bravas com vocês, ou se acharem menos, vão ficar felizes, porque teve um outro profissional que também embasou, endossou e apoiou aquele laudo. Tá? Cirurgias, artrodese de coluna, dissecção de disco vertebral, enfim, várias cirurgias que também vocês vão ver. Vai ter o antes da cirurgia e o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico ele vai mostrar para vocês como ficou aquela parte daquela região da coluna quando ela foi, né, quando foi feita a intervenção. E aí, após a cirurgia, um trabalho de core bem leve. O que eu faço trabalho de core? Uma pranchinha de leve, uma descompressão em bola suíça, um perdigueiro, um bom dia só com peso do tórax bem levezinho, bota um box lá bem alto e faz um terrinha alto para certeza a coluna bem de levezinho, só com a barrinha ou só com o peso do corpo, um querobelzinho. Enfim, tem muita coisa que vocês podem fazer para trabalhar esse core. Claro, depois da cirurgia, a pessoa vai para físio, tá? Aí depois da físio, ela vem para nós. E aí a gente já está pronto. Lá ela já vai começar a fazer esse trabalho mais leve. Mas a gente continua esse trabalho de core também. É importante que a gente mantenha a analgesia. Peça para fazer, se possível, uma acupuntura, né, uma liberação miofascial, uma massagem, né, relaxante, enfim, para que essa pessoa consiga diminuir a incidência de dor na coluna. Né? E, obviamente, o treino propriamente dito, que vai ter determinadas restrições conforme o feedback daquela pessoa para vocês. Não consigo caminhar direito, ontem deu demais, esse exercício não foi muito bom, então fiquei com muita dor, enfim. Tudo que vocês puderem captar e adaptar e ouvir bem para poder traduzir isso, transformar e prescrever um treino adequado para uma pessoa nessas condições. Mas aquela história de não pode treinar não existe. Não pode treinar, mas não, vai fazer pilates, natação, morreu, cadeira de rodas, nunca mais na tua vida. Cara, isso não existe. Balela, bulhufas de quem tem preguiça de trabalhar, preguiça de pensar, e médico que faltou um pouquinho, faltou aula de coluna lá. Né? Tanto que eu tenho um trabalho em comum com um médico, o Nilvio, né, o Severo, é um cara fantástico, né, e ele é um cara que eu indico todo mundo, porque ele é, sim, médico daqueles que sabe, se é sério, tá aqui, vamos dar uma segurada aqui, vem para cá, mas ele não é aquele cara que nunca mais, não existe isso com ele. Né? Há situações, e dentro dessas situações a gente vai fazer um trabalho. E todo mundo, sem exceção, pode praticar um exercício físico, mesmo depois de ter tido uma lesão na coluna. Não existe. Se alguém falar para vocês que vocês não podem, que não existe, que não tem como, troca de médico. Troca de médico e qualquer coisa me manda um WhatsApp lá, um direct, que eu mando o telefone da clínica do Nil para vocês, e vocês pelo menos conversem com ele, aí, quem for aqui do Sul, quem não for aí, não sei se ele atende à distância, mas enfim, vocês vão conversar com um profissional de verdade que vai trabalhar em comum acordo com um profissional de educação física de verdade também, que esteja interessado em um denominador comum apenas, saúde da pessoa que procura pelo nosso serviço. Valeu, pessoal? Muito obrigado.
Saúde para Sucesso. Não esqueçam de dar um likezinho lá e se inscrever no Instagram da Physiwork, no meu, para que a gente consiga dar continuidade nesse trabalho, oferecendo esses cursos para vocês, esses pequenos vídeos aí que trazem um pouquinho mais de conhecimento, né, esclarecem algumas questões pontuais, para que a gente continue trabalhando, se educando cada vez mais e para que a gente continue assim. Então sigam lá o Diário da Força, @Educran, né, dá uma moralzinha para nós, um like, se inscrevam e procurem que também na Physiwork a gente tem um material bem encorpado para venda, com ótimas condições para vocês, tá, pessoal? Deixo um beijo, um abraço, sucesso, até mais.